Olá, olá pessoal, tudo beleza? Pietro aqui, atual presidente da Associação Desportiva do Airsoft Maringaense, a ADAM, na gestão de 2025 a 2027. Tudo beleza com vocês? Bom, vamos lá para um bate-papo, vamos lá para o que interessa, né? Olha só, gente, vamos fazer uma introdução à associação. Bacana para vocês conhecerem a associação. Vamos lá para as informações introdutórias iniciais aqui. Primeiro vídeo de uma série de vídeos aí. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai mostrar para vocês o que é a associação, tá? Para que serve, como surgiu, etc. A gente vai falar um pouco da AMPA, que é a associação anterior, falar um pouco dos times, dos campos, do Airsoft em Maringá, tá? E do golpe, entre aspas, né? da baixa que a gente teve na pandemia, a dificuldade que a gente teve para jogar Airsoft nessa época e de lá até agora como que as coisas têm evoluído. E vamos mostrar aqui para vocês um roadmap, né, um caminho das pedras, o nosso horizonte, né, qual que é a trilha que a gente pretende seguir em se tratando da associação. Beleza? Então, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, principalmente. Maravilha? Então, vamos lá. Gente, Associação Desportiva do Airsoft Maringaense, ADAM. ADAM é a sigla, né, para esse nome aqui, tá bom? É uma entidade civil e sem fins lucrativos. Isso é importante que seja botado na mesa. Então ninguém que faz parte da associação está aqui para ganhar dinheiro. Isso é importante, né? De acordo com o estatuto, ninguém é remunerado pelo cargo. Presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, conselheiros fiscais, ninguém ganha um centavo para estar trabalhando aqui. A gente está aqui pelo amor ao esporte, porque a gente quer ver a coisa acontecer. Entendeu? Então, se você está pensando em vir para a associação para ganhar dinheiro único e exclusivamente, pense duas vezes. A gente está aqui, na verdade, para construir a coisa pública. A gente está aqui para se organizar. A gente está aqui para fazer a coisa ser duradoura no longo prazo. Obviamente que parcerias públicas, parcerias privadas e, eventualmente, alguns parceiros vão poder fazer negócios com a ADAM, perdão. Mas o fato é que sem fins lucrativos. Tá? A ADAM não é para ganhar dinheiro. Os associados não vão ganhar dinheiro aqui. É claro que a associação vai juntar caixa, ela vai levantar um patrimônio, ela vai levantar um fluxo de caixa para ela, para a associação, mas não para seus membros. Tá entendendo? Ela é formalmente constituída, registrada em cartório, então o estatuto está lá registradinho, bonitinho, tintim por tintim, é um documento público. Se você quiser ir no cartório e ver a via original, está lá registrado, com o CNPJ, registrado na Receita Federal, tá? E a atuação da associação é focada em Maringá, obviamente, e nas cidades metropolitanas aí. Então, não que a associação esteja restrita a Maringá, ela também pode dar apoio aos órgãos aí, os times, enfim, que estão na região de Maringá, tá bom? O objetivo aqui então é fortalecer e fomentar a prática do esporte, do Airsoft, tá? Promover jogos seguros, isso é muito importante que seja dito, segurança, galera, a gente vai falar muito sobre isso aí, tá? Jogos seguros, estruturados e recorrentes, tá bom? A ideia é que o Airsoft não morra, ao contrário disso, que o Airsoft só evolua, beleza? Integrar operadores, times e campos, então a gente quer diminuir um pouco as distâncias entre os times, as distâncias entre os operadores, a gente quer promover essa integração, né? Quando todo mundo se fala, quando todo mundo fala a mesma língua, quando todo mundo se entende, a coisa flui melhor, tá? E a gente quer também representar os associados perante aos campos, ou seja, aos times que possuem campos, e também perante as autoridades pertinentes, sejam elas municipais, estaduais ou federais, tá? E a gente quer, obviamente, preservar o espírito esportivo e a honra no jogo. E é muito importante falar em honra, né? No Airsoft a gente fala muito em honra, né? Vou até colocar minha cara aqui. Galera, honra é um conceito muito subjetivo. O que é subjetivo? É um conceito que cada um tem uma definição do que é honra. Na minha gestão, eu estou gostando de defender, olha eu aqui, ó. A minha gestão, enquanto presidente, eu quero defender que honra significa humildade para conversar, para resolver os seus problemas, para não ter rusga, humildade e, é óbvio, honestidade, né? A gente precisa ser honesto, a gente precisa ser transparente, a gente precisa confiar um no outro quando a gente está jogando Airsoft. Afinal, o básico do Airsoft é: tomei o tiro, eu acuso que eu tomei o tiro. Beleza? Então, honra para mim tem definição, é honestidade e humildade. É o que eu chamo aqui, galera, de 3H, né? 3H honra é igual a honestidade mais humildade. É simples de entender,
beleza? E honestidade e humildade, galera, são conceitos bem coerentes, são conceitos bem definidos, né? Não tem como a gente ficar inventando aqui o que é humildade ou honestidade, beleza? Vamos em frente. Quais são as expectativas? É preciso que a gente alinhe expectativas sobre o que nós aqui da associação temos perante ao que a gente quer para o esporte, versus também vocês precisam ter uma alinhamento de expectativas sobre o que a gente é capaz de fazer pelo Airsoft, tá? Então a gente quer que o Airsoft, galera, seja tratado como um esporte e não como bagunça, né? O Airsoft tem muito preconceito, galera. Tem muita gente que acha que é coisa de bandido, ficar carregando a arma para cima e para baixo. Tem muita gente que acha que o Airsoft é para você realizar os seus sonhos de morango encantado, que você vai entrar no campo com a arma e vai virar o Rambo. Cara, o Airsoft não é bagunça. O Airsoft é um esporte, tem regra, tem uma conduta a ser seguida, tá bom? Então é isso que a gente quer padronizar, a gente quer orientar, tá bom? A gente vai dar, portanto, enquanto associação, orientações claras e sugerir, isso é importante, a gente não tem como obrigar nada, galera. A gente não tem como obrigar ninguém a fazer nada. O que a gente pode fazer é sugerir modelos de como se praticar Airsoft de maneira segura, de maneira honesta, transparente, de maneira não tóxica, beleza? É isso que a gente quer. Aumentar a segurança na prática do Airsoft. Então, galera, por muito tempo o Airsoft comeu solto pela cidade. Assim, os líderes de time, cara, cansaram. Se você já puxou jogo ou puxa jogo até hoje, você sabe do que eu tô falando. É cansativo. Você trabalha lá pelo amor, você não ganha um centavo para estar jogando, para estar organizando aquele jogo lá. Você faz porque você quer ver a coisa acontecer. Então, galera, segurança em primeiro lugar. Cuidado, galera, com tiro na safe zone, sabe? Com tiro na safe zone, o cara sem óculos, a 5 centímetros de você, o cara dando um tiro do seu lado ali, cara, é muito perigoso. A gente vai padronizar isso, tá? A gente vai pegar no pé pra galera aprender que a segurança, a sua integridade física vem sempre primeiro, antes de qualquer coisa nesse esporte, tá? A gente quer promover também, né, que a expectativa nossa aqui é uma convivência madura entre os operadores, com respeito e responsabilidade, né? A gente quer promover também a união e a tolerância às diferenças. Galera, tem vários times na cidade, dentro do time já tem vários operadores diferentes que o time tem que alinhar um com o outro ali, a expectativa. Então o que a gente quer é que a gente aprenda a conviver. A gente vai estar sempre jogando junto, a gente vai estar sempre se encontrando e no fim do dia, mano, Airsoft não é sobre ser uma competição. Não é paintball que você dá um tiro e a bolinha fica lá, uma tinta marcada na tua roupa, né? Airsoft, ao contrário disso, cara, você tomar um tiro lá de longe, a bolinha só vai encostar em você. Não tem como provar se você tomou o tiro ou não. Tá entendendo? Então não é competição para ganhar ponto. Qual time ganhou, qual time perdeu. Isso não faz muito sentido, tá? É interessante que a gente faça amigos. E para a gente ter amigos no Airsoft, a gente precisa de união e tolerância, ok? Então Airsoft é sobre fazer amigos, é sobre trocar ideia, resenha, e é sobre honestidade e humildade, tá? A gente precisa da participação e envolvimento de todos e todas as operadoras e operadores aí. Galera, qual que é o papo aqui? A associação não é o Pietro. O mandato do Pietro eventualmente vai vencer, tá? A gente vai precisar eleger uma nova liderança. A gente vai precisar que todo mundo se envolva para as coisas acontecerem. O Pietro não vai conseguir fazer tudo sozinho. Então a galera precisa engajar, a galera precisa ajudar, cada um fazendo uma coisa. Poxa, contribua com o que você pode. No mínimo, indo jogar Airsoft. Claro, dentro das boas práticas do Airsoft, né? Nossa ideia aqui, se possível, é formar lideranças para que a gente tenha uma continuidade desses trabalhos, né? Eu não pretendo trabalhar que nem um cavalo aqui e deixar né, nadar para morrer na praia. Não, a ideia é que, cara, isso se perpetue 10, 20, 30 anos de associação. A gente está só plantando uma sementinha aqui, tá? Eu pretendo jogar Airsoft, sim, até meus 60, 70 anos, se a minha saúde permitir. Espero que vocês joguem também, tá bom? Mas para isso a gente precisa que as coisas continuem funcionando. No mínimo, continuem funcionando, tá? Nossa meta, nossa expectativa maior aqui, de verdade, ó, é a aquisição de novos campos, novos espaços para jogar Airsoft. E aí, novos espaços, estou falando... Se tudo der certo, se a prefeitura comprar nossa ideia, se a gente conseguir demonstrar para a prefeitura que vale a pena investir nisso, quem sabe a prefeitura não ceda um espaço grande o suficiente para ter vários times jogando ao mesmo tempo,
100, 200 operadores jogando ao mesmo tempo, um lugar com água encanada, um lugar, gente, com energia para ter jogo noturno, com luz, com iluminação, com segurança, sem a gente correr risco de pisar em prego, sabe, de cair laje na cabeça, de conviver com cobra, né, com escorpião, com animais peçonhentos. A gente precisa de um campo, galera, porque tem muito pai de família aqui, a maioria da galera é responsável, todo mundo é maior de idade, maioria, né? A gente tem responsabilidade, a gente vai por sorte para se divertir, a gente não quer lá sofrer uma fatalidade, né? E os lugares onde a gente está frequentando hoje, muitos deles são muito perigosos. Então, se a gente conseguir demonstrar para a prefeitura que, primeiro, é bacana para a prefeitura, para a cidade, segundo, que é possível ter um lugar de convívio bacana, que isso vai aumentar a visibilidade da cidade, que vai girar os negócios da cidade, que vai até incentivar o turismo, né? Talvez a gente consiga esse espaço bacana para nós. Então, primeira meta do Pietro é correr atrás de um campo cedido pela prefeitura. Se vai dar certo ou não, não sei. Tem que ter paciência, tem que ter muita luta. E eu conto com vocês, quem tiver contatos da prefeitura, por favor, venha até mim. Vamos centralizar os esforços, não vamos pulverizar os esforços, tá bom? E claro, se possível, a gente gostaria de recuperar espaços antigos para a prática do esporte. Então, muita gente perdeu o campo aí nos últimos anos, né? A gente sabe do que eu estou falando aqui, tem vários campos antigos que a gente sonha em voltar a jogar nesses campos, mas não é possível garantir que isso vai acontecer. Então a gente vai correr atrás, vai tentar fazer o melhor que a gente puder. Se der certo, maravilhoso, né? Se não der, paciência, vamos tentar um lugar novo para a gente ter um contrato assinado, sabe? Chega de campo no fio do bigode. Chega de campo, cara, onde o dono vem do dia pra noite e fala, olha, não vai dar mais, vai embora, some. Aí a gente tem que ir embora do campo, a gente deixa tudo pra trás lá, as barreiras que a gente construiu, o tempo que a gente investiu, fica tudo pra trás. Então a ideia é que a gente tenha segurança, no mínimo jurídica, perante ao imóvel que a gente tá usando, pra gente poder enfiar esforço lá de tempo, de dinheiro, né, para ficar tranquilo, fazendo um troço seguro, que a gente possa ficar lá 5, 10, 20 anos lá e que a gente faça um trabalho bacana, um trabalho social, inclusive, se possível, né? Se possível não, com certeza faremos, tá? E aí, claro, se a gente conseguir atrair a visibilidade e o apoio das entidades públicas e privadas, as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? A ideia é crescer o esporte, é incentivar que a galera pratique o esporte de forma saudável, bacana e que seja coerente com todo mundo aí, tá bom? Como que surgiu a associação? Essa associação surgiu recentemente, mas não sem citar a AMPA, galera. Já teve uma associação, essa associação ainda tem a papelada dela, ainda existe, tá? Ela foi, basicamente, ela estava na mão do Chassi. Quem não conhece o Guilherme Chassi é uma lenda do Airsoft, é um dinossauro do Airsoft maringaense, tá? Um dos, né? Tá bom? Chassi, Marcão, uma galera porreta que joga Airsoft até hoje ainda, que tá envolvido com a galera ainda, tá? Então foi a primeira associação, a AMPA, criada lá no passado, mas ela tá descontinuada, ela ficou um pouquinho para trás, aí ficou descontinuada, tá? E ela tem um papel histórico importante, primeiro porque ela é referência para mim. Se eu não soubesse que existia a AMPA lá das antigas, se nós não soubéssemos, a gente não teria corrido atrás aqui de criar a Adam, tá? Então a gente aprendeu com os erros e acertos, tentando manter os acertos da AMPA e tentando aprender com eventuais erros, não só da AMPA, mas dos times, né? Então Maringá, galera, Maringá tem um histórico de mais de 20 anos de Airsoft na região. Tem gente jogando Airsoft aqui há mais de 20 anos já. Vários times, vários campos, vários operadores aí experientes, né? São os dinossauros do Airsoft aí, estão aí até hoje. Tem muita gente aí que já joga 15, 20 anos, tá aí até hoje, né? E a gente aprendeu muito com essa galera. Eu mesmo já estou beirando os meus 10 anos aí. Já deu 10 anos de Airsoft, eu tenho essa experiência. Então, cara, a gente tem um histórico bacana aqui. Só que a gente cresceu de forma muito orgânica em Maringá com Airsoft, de uma forma muito desestruturada. É um time lá, é um time cá, muitas vezes a galera não se entende, não se conversa. Então a desunião é triste, né? É triste. Então, quando a gente se une, quando a gente padroniza a conversa, a gente elimina conflitos que prejudicam o esporte. Então a ideia é melhorar, é aprender com esse histórico, tá? E fazer a coisa acontecer. Qual a motivação para criar a Adam, galera? Então, a gente teve recentemente momentos bem gelados de Airsoft. A gente teve um inverno do Airsoft maringaense aí nos últimos 3, 4 anos aí, a coisa deu uma esfriada bacana. Muitos times perderam o campo, né? Vocês sabem aí, a gente perdeu a Sambra, o Brother perdeu o campo deles lá perto da Bung. Cara, teve muita gente, ó, na Sambra tinha pelo menos uns 4, 5 times que usavam aquele campo lá, né? Teve gente perdendo o campo de mata. Foi triste, foi triste. A coisa deu uma esfriada boa por causa desses campos que foram perdidos. E a pandemia e a economia nos últimos anos deu uma esfriada, foi complicado, né? Então a galera ficou sem dinheiro também. Puxa vida, prioridades, né, galera? Então,
Se a gente tivesse uma associação forte naquele momento, talvez a gente tivesse conseguido lutar para não perder alguns campos, ou para simplesmente trocar de lugar, né? Sair de um campo e ir para o outro, né? Ou a gente teria dado incentivo financeiro para os operadores de alguma forma, não sei, tá bom? Então faltou organização e faltou união. Então essa fragmentação, cada time no seu canto, cada macaco no seu galho, foi o cenário ideal para que a gente tivesse uma dificuldade de o Airsoft continuar de pé e bacana. Então, como diriam os amigos aí, make Airsoft great again, né? A ideia da Adam, então, é organizar os times, organizar os operadores para que o Airsoft volte a bombar aí na cidade, tá bom? Necessidade óbvia, portanto, motivação óbvia é recomeçar isso de forma organizada e de forma a união dos operadores se manter. Assim nasce a Adam, beleza? E qual que é o roadmap? Qual que é o que a gente pretende construir de projeto aí para a Adam, tá? Então, olha só, o que já foi feito até agora? A gente já tem um estatuto registrado, a gente já elegeu esse primeiro conselho administrativo e diretoria eleita, compostas por mim, Pietro, presidente, Ivan Zacaluk do Getan, vice-presidente, Santana do Brothers Company é o tesoureiro, Otávio do Cotan, secretário, o Alan do Mad Dogs é o primeiro conselheiro fiscal e o Altair do 6AC é o suplente do conselho fiscal, tá? Nessa gestão aí. A gestão se encerra em 2027. Quando a gente tiver as vésperas de encerrar esse pleito aqui, a gente vai ter que fazer uma eleição nova, eleger uma nova chapa e aí a gente continua os trabalhos, tá? Já foi criado o CNPJ e uma conta bancária para a associação, beleza? E a gente já conseguiu fazer um alinhamento com campos conveniados. Na verdade, todos os campos de Maringá que tem jogo direto, que tem jogo semanal, aderiram. Campo do Cotan, campo do BC, campo do GAR e campo do L-GAN terão ao menos um jogo cada campo desse por mês, ou seja, pelo menos 4 jogos por mês da associação. Esses campos estão cedendo gentilmente, conveniando seus campos para que a gente, enquanto associação, possa puxar os jogos lá. Vai ter outro vídeo que eu vou explicar com detalhes como é que vai funcionar isso aqui. Mas é importante que se diga, galera, tenham noção de que os campos estão sendo cedidos gentilmente para a associação. Então, quando a gente for fazer jogo na associação, primeiro, vai ter limite. Vai ter limite do operador. No BC são 30 operadores, até onde eu sei. O GARA, se não me engano, é de 30 a 40 operadores. L-GAN também, se não me engano, é 30, no máximo uns 60 ali que eu estava falando com o João, no máximo, no máximo. Cotan também, a gente testou um jogo lá recentemente, cara, dependendo da missão é 30, dependendo da missão dá para botar uns 40, 60 operador também já ficou meio lotado, tá? Então assim, dependendo do jogo, não vai ter vaga para todo mundo, beleza? E a gente vai organizar para todo mundo poder jogar pelo menos 1 ou 2 vezes por mês pela associação, a gente vai explicar isso mais adiante. Então, roadmap, moçada, né? O que a gente pretende fazer no futuro? O que a gente está buscando lutar para conseguir no futuro? O que vem adiante? A gente quer, então, abrir inscrições para os operadores, se matricularem, ser associados à associação. A gente precisa formalizar os operadores conveniados. Então, você tem 2 tipos de operador aqui. Você tem um conveniado e o associado, né? Principalmente o foco aqui é no associado, mas o conveniado também é bem-vindo aí, né? Já vou explicar, vai ter um outro vídeo explicando exatamente o que é isso, tá? A gente tem aí essa agenda de jogos abertos, onde os associados, os conveniados e até operadores não associados poderão, e nem conveniados, poderão jogar, tá? Dependendo aí das regras. A gente quer buscar o apoio do poder público, primeiro, conseguindo um campo da associação e segundo, correndo atrás de recursos diversos. Por exemplo, imagine que vai ter um evento fora da cidade e aí de repente a prefeitura, a Secretaria de Esportes cede um ônibus para a gente deslocar os operadores de Maringá para, sei lá, Belo Horizonte. Imagina que bacana, a gente viaja todo mundo junto com um comboio que a prefeitura cede. Não sei, isso é possível, né? Às vezes algum recurso financeiro, recurso de material doado para construir barreira, recursos diversos, galera. O céu é o limite, desde que a gente faça uma coisa bacana, uma coisa que é socialmente, que haja retribuição da associação para com a sociedade, tá entendendo? É a união do interesse privado com a coisa pública. Maravilha? A gente quer tentar recuperar os campos antigos, quem sabe, né? Quem sabe? Não sei, né? E a gente quer dar manutenção e a evolução da associação para divulgação saudável do esporte. Então é isso, a gente quer aumentar o número de operadores e com isso aumentar cada vez mais a possibilidade do Airsoft se manter. Beleza? Nos próximos vídeos vocês verão aí os nossos documentos importantes, tá? Então a gente tem aqui uma série de documentos que a gente precisa discutir.
os principais aqui, que é a cartilha do Código de Conduta e os direitos e deveres dos operadores que circulam a Adam aí, né? Seja o associado, seja o conveniado ou o não associado, tá? Você vai ter aí também o Manual de Liderança e Condução dos Jogos da Adam e tem o Estatuto Social da Associação Desportiva do Airsoft Maringaense, a Adam. Maravilha? Então a gente se vê nos próximos vídeos e eu vou estar explicando para vocês aí tintim por tintim como é que vai funcionar para você se associar, enfim, direitos e deveres. A gente se vê no próximo vídeo. Atenção, nos vemos lá.